Começando, vamos lá. A gente se encontra no Davav Amud Aleph, tem uns dois pontinhos aqui no meio da página. Veiotzim fala Kilaim. Aparece na Mishnah que em Chol HaMoed, os shlichim, os mensageiros do Bein, podem sair por Eretz Israel, tirando Kilaim, para ver se tem Kilaim nas terras ou não. Kilaim é quando você planta duas espécies juntas, eles saem para ver se não cresceu do ano passado, às vezes se mudou a plantação, você plantava feijão e agora você vai plantar milho, precisa ver se não está crescendo junto. Em Chol HaMoed ele sai. Pergunta a Gemara, Ve'akilaim becholosh el moed nafkinan. Será que para ver se tem kilaim nos terrenos, nos campos em volta, em Eretz Israel, se sai em Chol HaMoed? Urminhu, vamos comparar com o que aparece em outra Mishnah. Be'echad be'adar, mashmim el ashkalim, ve'ela kilaim. No dia 1º de Adar, se avisa, saem mensageiros avisando as pessoas para trazerem shkalim, machatzita shekel para o Beit HaMikdash, e para ver se tem kilaim, certo? Essa é a época que começa a crescer as plantas, a colheita. Então, essa é a época que saem para ver se tem kilaim nos campos em um de Adar, e não em Chol HaMoed. Agora, de qualquer jeito, vamos continuar a Mishnah. Bechamisha bo korim et Megillah, bakrachim. No dia 15 de Adar se lê a Megillah nas cidades emuralhadas da época de Yoshua ben Nun. Veiotzim lekavetz et adrachim. Os shlichim, eles saem também para consertar os caminhos, porque todo mundo vai fazer ali a regel daqui a pouco, quando chegar a Pesach. Então, precisa consertar os caminhos. Eles tiram os kotzim, os espinhos do caminho. O letakinet erechovot, para consertar as ruas. Velamuda mikvaot, calcular quanta água tem no mikve, para ver se está kasher. Veosim kol tzorchei rabim. E fazem tudo o que é preciso para rabim. Tudo que rabim precisam, eles fazem nessa época, em Adar. O metzainim et akvarot, eles marcam, delimitam onde tem kever, onde tem túmulos, para os kohanim não passarem. Veiotzim ala kilaim. E nessa época também saem para tirar kilaim de todo mundo. Então a gente vê daqui que quando é em 1º de Adar que se faz isso, e não em Chol HaMoed de Pesach, 1 mês e meio antes. Então fala Gemara, tem duas explicações. Rav Elazar, Rav Yossi bar Chanina, duas explicações. Hadamar, um deles explica kan bebachir, kan beafil. Um deles fala que precisavam sair duas vezes, porque tem as que começam a crescer mais cedo. Bachir são o Bechor, o primogênito, quer dizer, as primeiras que começam a crescer, as primeiras plantas, as primeiras colheitas, e tem aquelas que demoram um pouquinho mais, não começam a crescer no começo da primavera, é mais para frente só. Beafil são as últimas a crescerem. Então essas precisam sair de novo, quer dizer, saem duas vezes, 1º de Adar e em Chol HaMoed, para ver dois tipos de colheitas, as que crescem mais cedo e as que crescem depois, então tem que ver que lá em duas vezes. Bechadamar, outra explicação, explica, kan bezraim, kan beerakot. Tem diferença entre Zraim, como trigo, e Yerakot. Zraim é mais cedo, começam a nascer mais cedo, então saem no começo de Adar. E Yerakot, legumes, começam a crescer depois, então tem que sair depois de novo. Ou seja, duas vezes saem para ver se tem kilaim ou se não tem kilaim. Por isso, não tem uma stirá, não tem uma contradição entre a nossa Mishnah e a Mishnah de Masechet Megillah. Amar Rabi Yassi, Amar Rabi Yochanan, Lo shanu ela shen nitzam nikar, aval nitzam nikar, yotzim aleim. Isso que está escrito que só se sai no começo de Adar, ou se sai só no meio de Chol HaMoed, é só quando não começou a florescer ainda. Mas se você olha os campos em volta e você vê que começou já tudo a florescer um pouco mais cedo, certo? Porque o calendário judaico é de acordo com a lua, não de acordo com o sol. Então, às vezes, a primavera cai um pouquinho mais cedo, já começa a florescer antes, aí já sai. Não precisa esperar 1º de Adar e Chol HaMoed. 1º de Adar e Chol HaMoed é o normal. Mas se viram que está começando a nascer antes, já saem antes. Pergunta a Gemara, mas na Becholosh Moed de Nafkinan. Por que justamente em Chol HaMoed? Por que justamente nessa época? O que tem de especial Chol HaMoed que decretaram que em Chol HaMoed os shlichim saem para ver se tem kilaim ou não? Amar Rabi Yaakov Amar Rabi Yochanan mishum schar peula de muslei gaban. Fala Rabi Yaakov o nome de Rabi Yochanan, porque nessa época é mais barato, certo? Chol HaMoed, as pessoas não trabalham. Então, já que ninguém está trabalhando, tem mais tem mais oferta, é mais barato contratar gente para fazer isso em Chol HaMoed. Amar Azevid, veitem Rav Mesharsha, shmamina, ki yahvinan leu sachar, mitrumat alishka yahvinan leu. Fala Rav Zevid, e tem quem diga que Rav Mesharsha falou. A gente vê daqui que quem paga os shlichim, quem paga essas pessoas que vão ir de cidade em cidade para tirar kilaim, para tirar tudo que tiver de kilaim nos campos, quem paga esses trabalhadores? Lishka, a Lishka, o Beit HaMikdash pagava eles. Era o dinheiro que saía do Beit HaMikdash.
porque se cobrassem da pessoa do campo, se os shlichim tivessem que sair por aí vendo quem tem kilaim e quem não tem, e quando eles chegam num campo que tem kilaim, eles chegam para o dono do campo e falam, olha, eu estou vendo que tem kilaim aqui no seu campo, eu sou o shaliach do Beidin para vir limpar o campo. Se eles cobrassem do dono da casa, do dono do campo, mas nafkalaminaio, colocama de bauli tem leu. Então, a gente não ia precisar escolher uma época que é mais barato. O que o dono do campo quiser pagar, ele paga, ele que combine com o cara. Isso que a gente vê que definir uma data específica para mandar todos os mensageiros, todos esses shlichim do Beidin, significa que quem paga é o Beit HaMikdash. Então procura uma época mais barata, porque eles têm que pagar todos os mensageiros. Se fosse cada um pagou o seu, então se sai um pouco mais caro, você pagou um, não é tão ruim. Mas se precisa pagar todo mundo, então você precisa escolher uma época mais barata. Vead Kama, quanto precisa ter no campo de Kilaim para ser obrigado a tirar? Certo? Se tem um campo inteiro de milho e tem lá um trigo, você precisa arrancar esse trigo ou não. Agora, só é importante notar que a proibição da Torá de plantar junto é só quando você coloca no mesmo buraco duas sementes diferentes, de trigo e de milho. Não sei como plantar milho, mas você coloca os dois plantando juntos, aí é proibido pela Torá. Mas quando eles são plantados separados, em buracos separados, é uma proibição de Rabanan. Não é considerado Kilaim, porque não se criou uma espécie nova. Eles são simplesmente próximos. Então, pergunta a Gemara, quando precisa ter da segunda espécie para eu ser obrigado a arrancar isso? Porque se tem um campo inteiro de trigo e tem lá uma espiga de milho, não é chamado de kilaim, não preciso tirar. Então, pergunta a quanto tem que ter da segunda espécie para eu ser obrigado a arrancar? Amar Rashun Baritzak, que o Tashi Shanino, Kosea Sheyesh Ba Rova, virando mud, Zera Mimin Acher e Maet. Sempre que você tem para uma CA, um quarto de um cavo, você precisa tirar. CA, o volume de uma CA equivale a Shisha Kabim, a 6 Kabim, e um cav, está escrito aqui que você precisa ter um quarto de um cav. Ou seja, um quarto de um sexto, quer dizer, 24 avos. Se você tem da segunda espécie 24 avos da espécie principal, você precisa arrancar. Aí você arranca o kilaim. Menos que isso, não precisa, não é proibido. Quer dizer, você não pode lechatchila, você não pode a priori plantar dessa forma, mas se já tem lá, se cresceu do ano passado, que ficou, não tem problema. Veatania, pergunta Agmará, aí está escrito na Braita, itkinu sheyum afkirim kol asedekulah. Aqui a gente falou que se tem um pouco de kilaim, eles tiram. Quer dizer, se eles encontraram essa proibição, eles arrancam e acabou. Mas tem uma Braita que está escrito que se encontram kilaim em um campo, mafkirim o campo inteiro. Quer dizer, o Beidin vem e fala, olha, esse campo não é de ninguém. Quem quiser entrar e pegar, faz o que quiser. Então não entendi qual a função do shlichim. Os shlichim têm que tirar o kilaim, ou quando eles veem kilaim num campo, eles falam, olha, esse campo inteiro, quem quiser pegar, pode pegar. O Beidin tem a força de tirar o dinheiro das pessoas. Então eles podem falar que esse campo está mufkar, é efker, qualquer um pode pegar. Então, do que foi falado agora, parece que você só tira o kilaim. E aqui a gente encontra que realmente arrancam, liberam o campo, abrem o campo para todo mundo. O que foi falado que eles tiram o kilaim foi antes dessa takaná, foi antes desse decreto de leafkir, de liberar o campo para todo mundo. Detalhe, que a Braita conta o que acontecia. Barishoná, no começo, os shlichim, o que eles faziam? Aí o crime, eles vinham, tiravam o kilaim da terra, tiravam as ervas daninhas, tiravam tudo que era proibido, o mashlichim lifnei behemtam, e jogavam para os animais do dono do campo. Veio o balibatim smechim shtei smachot. O dono do campo ficava contente, ficava, olha, chegou um shaliach do Beidin, tirou tudo que é proibido, deu para o animal comer, eles gostavam. Primeiro que eles tiravam as coisas que eles não queriam do campo, certo? Mesmo o cara plantou um ano trigo. No ano seguinte ele vai plantar milho. Às vezes ficaram algumas sementes de trigo que crescem lá e ele não quer isso, porque senão vai misturar trigo com milho, vai ficar uma bagunça. Então vem o shaliach do Beidin e tira os trigos um por um, perfeito, o dono do campo adorava. E também gostava que dava para os animais comerem, quer dizer, ele não perdeu nada com isso. Itkino, então decretar. Então o que acontecia? Ninguém cuidava de kilaim. Todo mundo sabia que daqui a pouco vai chegar um cara do Beidin que vai cuidar de tudo aí. Não preciso me preocupar. Isso era ruim, porque todo mundo deixava kilaim no campo. Itkino, então decretaram que o quê? Que os shlichim fazem? Sheiu okrim mashlichim aladrachim. Eles decretaram que, olha, os shlichim que vão vir no campo vão tirar o kilaim realmente e vão jogar na rua
não vão jogar para os animais. E ainda gostavam, o dono do campo ainda ficava contente, olha, pelo menos ele limpou o meu campo, tirou todos os trigos, tirou tudo que eu não queria no campo. Então, de qualquer jeito, eles não faziam, então deixavam que lá ia crescer até chegar ao Shaliach do Beidin. E aí decretaram que vão leafkir o campo inteiro. Vão falar, olha, pessoal, esse campo aqui não é mais do cara, quem quiser entrar e pegar, pode pegar. Aí o dono vai perder tudo. Aí as pessoas começaram a trabalhar sozinhos. E não se basearam só no Shaliach do Beidin. O Shaliach do Beidin, de qualquer jeito, ia para ver se tem algum problema ou não, mas o dono do campo, ele pegava a responsabilidade e consertava isso. Próxima Mishnah. Fala a Mishnah o seguinte. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Moshchim et hamayim meilan leilan, ubilvad shelo yashke kol hasadeh. Se você tem árvores no campo e choveu lá, ficou muita água em volta das árvores, e tem árvores que chegou água, tem árvores que não chegou, você pode fazer um canal para puxar água de uma árvore para outra, com a condição que você não agora use essa água para regar o campo inteiro. Certo? É limitado. Para as árvores é permitido, porque a árvore, se não tiver água, ela seca e ela morre, então tudo bem. Mas molhar o campo inteiro, regar o campo inteiro agora, é desnecessário. Isso daqui não é um prejuízo, então não pode. Zraim shelo shatu lifnei hamoed, lo yashkem bamoed. Se a pessoa ele tem um campo de Zraim, de semente, certo? Seja trigo ou o que for. Se ele não regou Erev Moed, se ele não regou Erev Pesach, quer dizer que não precisa de tanta água. Então, se ele não regou Erev Pesach, em Pesach também não pode. No Hag também não pode. Por quê? Porque se ele não regou antes, quer dizer que não precisa de tanta água. Precisa de um pouquinho só. Então, se não regou antes, quer dizer que você não se importa tanto que você regar tudo. Não vai deixar especialmente para regar em Rola Moed. Então, plantas que não precisava ter regado Erev Moed, antes do Hag, no Hag também não pode. Porque é um trabalho desnecessário. Vechachamim atirim bazé bazé. E Chachamim, a opinião de Rabi Meir, que apareceu lá atrás, eles falam, não tem problema nenhum, você pode regar o campo inteiro, ele permite as duas coisas, regar o campo de árvores, mesmo que a priori é um campo que só chuva já é suficiente, você pode regar o campo inteiro, não tem problema, e mesmo os Zraim, que você não jogou água, não regou Erev Pesach, Erev Hag, você pode no Hag também, certo? Essa é a opinião de Rabi Meir, que ele fala que você pode regar mesmo quando a sua intenção é melhorar o campo. Não só para evitar prejuízo, mas também para melhorar o campo, também é permitido. Ele permite aqui as duas coisas. Essa é a opinião de Chachamim e Rabi Meir. Fala, Gmará. Amaravilda. Imaitasa demetunenet mutar. Fala, Ravilda, se a pessoa ele tinha um campo que era um campo bem úmido, bem úmido, muita chuva, muita água. E aí, durante Rola Moed, ele vê que o campo começou a secar fora do normal, fora do comum. De repente, ele começou a ficar seco, é permitido regar esse campo. Por quê? Porque se não regar, ele vai ressecar completamente, vai ter um prejuízo muito grande, então pode regar normalmente. Tananameach, tem uma braita que diz a mesma coisa, que Sheamru Asur Leashkotam Bamoed, quando falaram que é proibido regar o campo em Rola Moed, Lo Amru Ela Bezraim, Shelo Shatum Lifnei Moed. Só proibiram em sementes, em campos, que não foram regados antes de Rola Moed. Aval Zraim Sheshatu Lifnei Moed, Mutar Leashkotam Bamoed. Mas Zraim, sementes que sim receberam água, foram regadas antes de Rola Moed, é permitido no Rola Moed regar elas. Por quê? Porque quando elas estão acostumadas com água e você para de dar água, fica mais difícil, elas ficam mais secas mais rápido. Então, já que elas estão acostumadas a ser regadas, se você não regar em Rola Moed, elas vão secar muito mais rápido, aí é um prejuízo, é permitido. Vem Maitaça de Mentunenet, se era um campo úmido que secou, mutar também é permitido. Vem Mashkim Sade Garid. Porém, Saré Garid, um campo que sempre foi seco, certo? Um campo que o ano inteiro ele é seco, não pode regar ele Bamoed, em Rola Moed. Vechachamim atirim bazé bazé, e Chachamim de novo Rabi Meir, eles permitem tudo, é permitido regar qualquer campo em Rola Moed. Ele fala que mesmo que não é para evitar prejuízo, que é para melhorar o campo, tudo isso é permitido. Amaravina, fala Ravina, diz o que Chachamim permitiram regar qualquer campo, Shma Miná, eu posso concluir daqui, uma guiná, se eu tenho uma guiná qualquer, certo? Eu tenho um pomar, alguma coisa em casa pequenininho, eu posso jogar água em Rola Moed, certo? Ler bits, jogar, não é regar mesmo, é jogar água de forma geral. Eu posso jogar mesmo que não vai ter um prejuízo, deixa esse pouquinho de água que você joga, deixa as plantas mais fortes, é permitido. De Chachamim a gente vê que mesmo que não estou evitando prejuízo, e sim eu estou tentando ganhar alguma coisa a mais, estou tentando melhorar,
é permitido. Então, a gente pode ver que também na Guiná eu posso jogar água. Saregarid, aí ele explica de onde ele concluiu isso. Saregarid maitama, porque um campo seco eu posso regar? De afla mashvelei harfa, que o que estava seco, o que estava morrendo, eu transformo ele em forte, bonito. A Hanami, afla mashvelei harfa. Aqui também, com relação a Guiná, o meu pomar, mesmo que ele está fraquinho, ele sempre foi meio mais ou menos, não é um campo, não é um pomar muito grande, não é um campo de colheita, mesmo assim, eu posso molhar, regar ele e deixar ele mais forte, certo? Assim, Ravina conclui, da opinião de Chachamim, que em Chol HaMoed não tem problema regar a Guiná. Tan Rabanan, marbetzim sadeh lavan bashvit, avaló bamoed. Tem um concerto aqui, vocês estão vendo esse beta aqui do lado, esse desenho que tem um beta aqui, ele é um concerto que aparece do lado da Gemara. Deixa eu achar ele aqui, onde ele ficou. Aqui embaixo. A Gaota Gra são concertos que o Gra fez, que acho que a gente falou uma vez que a Gemara era copiada à mão, certo? Não tinha difus, não tinha impressão. A Gemara é copiada à mão. Então, às vezes, tinham erros. Então, tem pequenos concertos, às vezes, na Gemara. Então, o Gra fala aqui, En marbetzim sadeh lavan bashvit velo bamoed. Fala o Gra o seguinte, tem que ser lido um pouquinho diferente. Então vamos ler como ele falou. Tano Rabanan, en marbetzim sadeh lavan bashvit velo bamoed. Não se pode regar um campo, sadeh lavan é um campo de colheita, certo? Um campo de trigo, nem na Shemitah, nem em Chol HaMoed, certo? Nos dois é proibido. Na Shemitah é proibido porque você não pode trabalhar o campo, em Chol HaMoed é permitido, é proibido porque é um esforço é um esforço muito grande jogar água no campo inteiro que Ramim proibiram. Pergunta Gemara, Veatania, aí está escrito na Braita, a Marbetzim ben Mamoed ben Bashvit. Tem uma Braita que permite jogar água no campo, tanto no Chol HaMoed quanto na Shemitah, que ele não considera isso como um trabalho no campo, ele considera isso como regar um pouquinho o campo. A Maravuna explica a Ravuna que não tem uma contradição, são duas opiniões. Locacha, não está difícil, não tem uma contradição. Arableza ben Yaakov, Arabanan, são duas opiniões. Uma opinião que falou que se não pode regar nada, nem na Shemitah, nem em Chol HaMoed, e quem permite é a opinião de Rabanan, que é Chachamim. Tanya Idach, tem mais uma braita que diz o seguinte, Marbitzim sadeh lavan erev shvit, que deixe etzu irakot bashvit. É permitido regar um campo de trigo, erev shvit, antes da Shemitah começar, para que cresçam durante a Shemitah e irakot, para elas crescerem um pouquinho melhores. Velod, e não só isso, ela chama Marbitzim sadeh lavan bashvit. Mesmo na Shemitah própria, você pode jogar água no campo, não arar a terra, nem semear, só jogar água no campo, que deixe Yetzu Irakot le Motzei Shvit, para no 8º ano, nascerem Irakot. Ou seja, você não pode regar o campo no 7º ano, para que cresça no 7º ano da Shemitah. Para aquele próprio ano é proibido. Mas Erev Shemitah, no 6º ano, regar para crescer no 7º, ou regar no 7º para crescer no 8º, não tem problema. Ponto. Próxima Mishnah. Certo? Todas as Mishnahot aqui estão tratando o que você pode fazer ou não no campo em Chol HaMoed. Então, fala na Mishnah o seguinte, Tzadin etaishot vetachbarim misadei lan u misadei lavan kedarko bamoed u bashvit. Fala a primeira opinião da Mishnah, certo? A primeira opinião geralmente ela é conhecida como Tana Kama. Tana é quem fala as Mishnayot, eram os Chachamim que falavam Mishnayot. Kama é o primeiro. Então, Tana Kama, a primeira opinião, fala o seguinte, é permitido caçar ishot ve'achbarim. São ratazanas e ratos que eles andam embaixo da terra, eles estragam as plantações e as árvores, porque eles mexem lá na terra, eles acabam cortando as raízes do que está plantado lá. É permitido caçar eles normalmente, tanto de um campo de árvores, quanto um campo de plantação, de colheita. Kedarko, do jeito normal, tanto em Chol HaMoed quanto na Shemitah, certo? Quando eles caçavam isso, eles faziam buracos, então poderia pensar que é proibido fazer porque parece que a pessoa está trabalhando a terra. Fala Mishnah que não, é tudo permitido, por quê? Porque eles estragam a plantação, estragam o terreno, então você pode caçar normalmente. Mesmo que quem vê o cara fazendo buracos no campo acha que ele está trabalhando a terra, não tem problema nenhum. Chachamim não proibiram porque tem um prejuízo aqui. Vechachamim omrim, a segunda opinião da Mishnah diz, Misnei lan kedarko, o Misnei lavan shelo kedarko. A segunda opinião de Chachamim diz o seguinte, olha, Misnei lan, um campo de árvores, realmente eles estragam.
eles comem as raízes, eles estragam completamente as árvores. Mas de Lavan, que não tem tantas raízes, certo? O trigo, ele não é que ele tem uma raiz embaixo da terra igual a árvore. Então, o prejuízo não é tão grande, então você só pode caçar Shelo Kedarko, não da forma normal. Você tem que caçar de um jeito diferente, que a gente vai ver na Mishnah, na Gemara, exatamente como é. O makrin et apirtza bamoed, o bashvit bone kedarko. Se caiu o muro, o que você faz? Então, você tem uma pirtza no campo, você tem uma abertura no campo, em Rolamoed, está escrito na Mishnah que você pode makrin, a gente vai ver que makrin é consertar, mas não completamente, não construir realmente um muro novo, você pode fazer de um jeito um pouquinho menos trabalhoso, um pouquinho menos forte. O bashvit e na Shemitah você pode construir normal. Uma das proibições da Shemitah, além de colher o seu próprio campo, é proibido fechar o campo também, durante a Shemitah, proteger o campo. Porque quando você protege o campo, você não deixa ninguém entrar para colher as frutas, então parece que você está guardando para você mesmo. Agora, se caiu o muro, não tem problema construir ele. Mesmo que quem vê você construindo o muro vai falar, o cara está guardando as frutas da Shemitah para ele mesmo, e não pode, porque as frutas da Shemitah é para todo mundo, é para qualquer um, certo? É como se a terra fosse de todo mundo. Então, o que você está construindo um muro em volta da sua guiná, em volta das suas frutas? Na Shemitah não tem problema. Pode construir, a gente vai ver depois, porque pode entrar um ladrão, certo? Pode ser que vai entrar um ladrão por aquele buraquinho, então é permitido construir, não tem problema nenhum. Fala, Gemara. Agora a Gemara vai explicar um pouquinho a Mishnah, certo? Só contextualizando um pouquinho de Gemara e Mishnah. A Mishnah ela foi escrita por Rebbe entre o ano 0 e 200. São os Chachamim que viveram na época entre o 0 e 200, geralmente. E a Gemara ela foi escrita posteriormente. A Gemara são explicações das Mishnayot. Rebbe, quando ele não escreveu toda a Torá oral, ele escreveu só o principal, só as halachot gerais. E a Gemara vai discutindo, tentando entender melhor o que Rebbe quis dizer em cada Mishnah e Mishnah. Então, pergunta a Gemara o seguinte, Maishot, o que é esse bicho? Que animal é esse? A maravilda, que é permitido caçar ela em Rolamoed e na Shemitah, Briah Shen La Enaim, é um animal que não tem olhos. Não sei se é uma ratazana ou uma marmota. É um animal que ele anda por baixo da terra, ele não tem olhos, e é por lá e ele acaba estragando embaixo da terra as plantações. Amarava Barishmal, Veitem Ravina Barshlamia, Maikra, de onde a gente vê do Pasuk, que esse animal Ishot, que está escrito aqui, ele não tem olhos, ele não consegue ver. Está escrito no Pasuk o seguinte, Kemo Shablul Temesi Alech, Nefeleshet Bal Chazu Shemesh. Igual o Shablul, como fala o Shablul? Não? Aquele bicho que tem a casa nas costas, que anda por aí. Caramujo. Caramujo? Bom, fugiu o nome. Igual o Shablul, quando ele sai no sol, ele vai... Como? Lesma. Lesma, certo? A lesma, quando ela sai da casinha dela, ela vai para o sol, ela seca, porque ela não está acostumada com o sol. Esse animal também, Eshet, ele nunca viu o sol, ele não consegue ver, ele anda sempre embaixo da terra. Então, quando ele anda num lugar onde tem sol, isso daqui é ruim para ele. Então, aqui a gente vê que esse animal Ishot, esse animal Eshet, que aparece no Teilim, que é um animal que ele anda embaixo da terra e ele não consegue ver. Tano Rabanan fala para o seguinte, é permitido caçar esses animais que andam na terra e estragam, achmarim são ratos, ratazanas, é permitido caçar eles normalmente durante o... Aqui não está escrito se é Rolamoed ou Shemitah, mas a priori a gente está falando de Rolamoed, certo? No Rolamoed é permitido caçar, mesmo que pareça que você está trabalhando o campo, quem vê você cavando lá acha que você está trabalhando no campo, não tem problema nenhum, porque é para evitar prejuízo, são animais que prejudicam o terreno. O Machrivim Horei Nemalim, e você também pode destruir formigueiros que tem no campo. Mesmo que a gente vai ver se precisa mexer a terra para destruir formigueiro, não tem problema. Ketzad Machrivim, como você destrói um formigueiro? Opa, peraí. Shablul Caracol. Caracol. É a casinha, é o caracol. O animal é a lesma que tem dentro. Pode chamar tudo de escargot também. O quê? O escargot francês que se fala, né? Também, pode ser. Aqui em Granada tem bastante. Tem bastante. Quando chove, aparece bastante. E? Coer. Pera que tirar. Boa. Então, como você destrói um formigueiro, certo, pessoal? A lição de como destruir um formigueiro. Nashma Gomer. Mevi afar michor ze venoten lechor ze. Vem chonkim ze ze. Você pega terra de um formigueiro
e joga no outro. Quer dizer, você mistura dois formigueiros e as formigas não se conhecem, você causa uma guerra civil entre os dois grupos de formigas e uma mata a outra. Então, você quer destruir um formigueiro, ou você passa o pé, certo? Todo mundo já fez isso quando era criança, ou você pega a terra de um formigueiro e joga no outro com formigas. Porque elas sentem o cheiro da terra, e quando elas sentem o cheiro de uma terra diferente, isso confunde elas, eles têm dois grupos de formigas, elas acabam se atacando. Amaravino Abashlam Mishmei de Abai, fala Ravino Abashlam em nome de Abai. Isso só funciona, ela só não percebe o cheiro novo, o cheiro de outra terra, na seguinte situação, Veu decai betrei avreinara, só se os dois formigueiros que você vai misturar a terra de um com o outro, está cada um de um lado do rio, quer dizer, elas não conseguem alcançar um ao outro. Se os dois formigueiros são próximos, elas conseguem chegar de um até o outro, então elas reconhecem o cheiro, não vai acontecer nada, não vai ajudar. Então tem que ser que os dois formigueiros está cada um de um lado do rio. Veu deleika gishra, e não tem uma ponte para passar de um para o outro, senão as formigas passam. Veu deleika gamla, e também não tem uma árvore que vai de um lado até o outro, mesmo que não é uma ponte mesmo, uma árvore as formigas conseguem passar. Veu deleika mitra, e também não tem mitra. Mitra é aquelas cordas para atravessar de um lado para o outro, que se coloca 3 cordas, você pisa em uma, vai segurando nas outras. Se tem um desses também, as formigas passam pela corda, chegam até o outro lado do rio, então os formigueiros não são completamente estranhos. Virando ao mudo. Ad kama, ad parsa. Agora, mesmo assim, mesmo se não consegue chegar de um até o outro, a qual distância as formigas reconhecem o cheiro da terra até uma parsa? Tem que ter pelo menos uma parsa entre um formigueiro e outro. Mesmo que um está de um lado do campo e o outro formigueiro está do outro lado do campo, se tiver menos que uma parsa são em torno de 4 quilômetros, se tiver menos que 4 quilômetros entre os formigueiros, as formigas, não sei se conhecem, elas reconhecem o cheiro uma da outra, da terra diferente, não vai acontecer nada, não vai destruir. Então, você tem que trazer terra de um formigueiro bem mais distante. Rabi Uda Omer Misdei Lan Kedarko Misdei Lavan Shelo Kedarko. Rabi Uda falou, olha, no campo de árvores, com árvores frutíferas, você pode caçar normalmente, porque eles realmente destroem tudo. Misdei Lavan, mas um campo de colheita de trigo, de milho, de feijão, isso que eles passam embaixo da terra não é tão prejudicial, então você pode caçar, mas de uma forma um pouquinho diferente. Tano Rabanan fala Braita exatamente como eles caçavam, qual é o normal e qual é o diferente. Keitzad Kedarko, qual é o jeito normal de caçar? Rofer Gumá, eles faziam um buraco na terra, certo? Os animais estão passando ali embaixo da terra. Ele fazia um buraco, Vetoleba Metsuda, e coloca ali no buraco, na parte de cima do buraco, uma Metsuda, uma armadilha. E esses animais, quando eles iam um buraco para cima, eles subiam, e tinha lá uma armadilha, ele pegava as ratazanas e os animais que estavam embaixo da terra. Então ele precisa lachfor gumot, ele precisa cavar buracos. Parece que ele está trabalhando a terra, mas por causa do prejuízo não foi proibido. Qual é o jeito não normal, qual é o jeito não comum, que de acordo com o Rabi Uda é permitido fazer em um campo de colheitas de trigo, de milho? Noet shafud, como se faz? Ele pega um shafud, um pedaço comprido de metal ou de madeira, uma kebe cordom, e ele bate com um martelo, com um machado para fincar ele na terra, o mardea da mamitartea. E aí ele mexe isso e quando ele vai tirando, meio que a terra cai, a terra desce. Então, se a ratazana fez um túnelzinho ali embaixo, ela é soterrada pela terra que caiu. Essa é a segunda forma de caçar, que não é a forma comum. Então, fala a Bíblia, num campo que o prejuízo não é tão grande, só dessa forma é permitida. Tânia, Rabi Shimon ben Lazar Omer, que Shamru Misdei Lavan Shelo Kedarko, quando o Rabi Uda falou que de um campo de lavan, que é chamado um campo de colheita, e não de árvores, só é permitido Shelo Kedarko, não da forma comum, Lo amru ela besnei lavan asmucha lair. Desculpa. Lo amru ela besnei lavan asmucha lair. אבל בשדה לבן הסמוכה לשדה אילן, אפילו כדרכו, שמא יצאו משדה לבן ויחריבו את האילנות. Isso que é proibido caçar normalmente um campo de colheita é um campo de trigo ou de milho que é perto da cidade. Lá ele está por lá sozinho, então realmente se os animais ficarem lá não é tão prejudicial. Mas se do lado desse campo tem um campo de árvores, tem um pomar, então os animais podem acabar saindo de um para o outro. Aí você pode caçar normalmente.
Porque se eles chegarem nos Deilan, se eles chegarem no campo de árvores, vai ser muito prejudicial. Então, mesmo que eles não foram de um para o outro ainda, você pode caçar ele normalmente. Certo? Bom, vamos parar por aqui. Zat Hashem, domingo continuamos, certo? Amanhã é Ta'anit Esther, no domingo.